Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu faço uma reflexão sobre Atos 14. Homens como nós? Como assim, Samuel? Bom, já você vai conferir no vídeo. Mas antes, quero te encorajar a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração. O tema dela é Homens como nós? É uma pergunta. Homens como nós? E essa pergunta eu tiro de uma história que está em Atos, no capítulo 14, dos versículos 8 a 18. Se você observar nessa história de Atos 14, você vai ver que Paulo e Barnabé estavam numa cidade chamada Listra. E nessa cidade havia um aleijado dos pés que nunca havia andado. Mas ao encontrar com Paulo e Barnabé liberam o poder de Deus, oram por aquele homem e aquele homem é totalmente curado. Ele começa a andar, a pular, a saltar de alegria e glorificar o nome de Deus. Mas quando isso acontece, o povo ficou muito eufórico, o povo de Listra ficou assustado, abismado com o que havia acontecido. E aí eles fizeram algo muito sério. Eles pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses e por isso disseram que Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio, porque naquele tempo os romanos tinham como deuses os planetas. E aí eles pegaram e trouxeram bois e coroas de flores para prestar de sacrifício e honra a Paulo e Barnabé, pois os consideravam como deuses. Mas olha só o que a Bíblia diz aqui no versículo 15. Versículo 14 diz: quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Em outras versões diz: homens, por que vocês estão fazendo isso? E eles continuam dizendo: nós somos apenas seres humanos como vocês. Ou na revista atualizada diz: nós somos apenas homens como vocês. Na nova versão transformadora diz: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos como vocês. E ele diz: viemos anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Olha só, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é que Deus é um Deus tão poderoso e nele eu e você podemos fazer proezas. Lá no Salmo 108, versículo 13, na parte A, diz que em Deus nós faremos proezas. Eu quero te falar que se você estiver conectado com o Senhor, se você for cheio do Espírito Santo, é nele que você vai fazer proezas, você vai fazer coisas poderosas, gloriosas, que vai causar espanto nos incrédulos, naqueles que não creem no poder de Deus. Veja, Paulo, Barnabé, João, Pedro e tantos outros homens, os apóstolos, faziam o que faziam porque eles estavam caminhando com o Senhor, porque eles eram cheios do Espírito Santo, porque eles acreditavam com todo o seu coração nas palavras que Jesus já havia dito. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, a Bíblia diz: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus está falando: se você crê em meu nome, você vai expulsar os demônios, você vai curar os enfermos, você vai tomar um veneno e você não vai morrer, e o meu Pai será glorificado. Os apóstolos criam em tudo que Jesus já havia falado e por causa da sua fé, eles viviam manifestando o sobrenatural de Deus aonde eles passavam. Em João 14:12 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E olha só que coisa poderosa, ele diz: e outras maiores fará. Veja que coisa forte. Jesus está falando:
Se nós crermos nele, obras maiores nós faremos em Deus. Se você andar com Jesus, se você for cheio do Espírito Santo, é nele que você vai fazer proezas e você vai poder manifestar o sobrenatural. Veja, existe promessa, existe uma palavra liberada. Jesus já te garantiu, porque ele não é homem para mentir. Ele é um Deus fiel. E se ele falou, é porque pode e vai acontecer. Se você crê em Deus, você fará proezas. E era isso que os apóstolos estavam fazendo. A segunda coisa que eu quero destacar é que, naquele momento, esses apóstolos foram considerados como deuses. E isso causou um grande tumulto na cidade. Mas veja, por mais que eles fossem considerados deuses, a terceira coisa que eu quero destacar é que a verdadeira identidade é firme. A sua identidade, a revelação de quem eles eram em Deus, não mudou. Quantas vezes nós somos influenciados pelas outras pessoas? Quantas vezes a fama tira o foco ou tira a humildade de alguém? Mas naquele momento, Paulo e Barnabé tinham a possibilidade de ser levados pela tentação de se acharem os melhores, de se acharem suficientemente capazes de operar milagres. Naquele momento, a tentação que foi colocada para Paulo e Barnabé era: vocês são muito poderosos, vocês realmente são como deuses. E eu quero te fazer uma pergunta: como é que você reage quando você manifesta o poder de Deus e os aplausos chegam até você? Quando os elogios chegam até você? Ou como é que você considera grandes homens de Deus que fazem grandes coisas para Deus, que realizam proezas em Deus? Como é que você considera esses homens? Como é que você vê esses homens? Será que você tem visto eles apenas como homens de Deus, falhos, ou você tem considerado eles como ídolos, considerado eles como deuses? Talvez você fale: não, imagina, não considero ninguém como Deus, eu não estou adorando ninguém, mas talvez você tenha idolatrado essa pessoa. Eu quero te falar que eu e você, em Cristo, nós podemos fazer proezas. A diferença de grandes homens e mulheres de Deus que têm se destacado no nosso tempo é o quão perto de Deus eles estão. Se você quer fazer coisas grandes para Deus, se você quer manifestar o sobrenatural de Deus aonde você estiver, se você quer que as pessoas te conheçam por causa do Evangelho de Jesus Cristo que você prega, por causa do Jesus de Nazaré que você representa, você precisa estar caminhando com Ele. Você precisa estar perto dele, você precisa estar colado nele, você precisa ter intimidade com ele. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Mas eu quero te falar que essa verdade é o próprio Jesus, mas o conhecer aqui dito é o mesmo conhecer que nós ouvimos quando a Bíblia relata que um homem concebeu o casamento com a sua mulher. Aqui a Bíblia está falando sobre intimidade. Se você quer fazer proezas em Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa estar atento à sua voz. Você precisa estar com seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu quero te falar que Paulo e Barnabé não se deixaram influenciar pelas propostas do mundo, ou pela idolatria do mundo, ou pela fama que o mundo poderia dar a eles. Ao contrário, Paulo e Barnabé sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. Eles sabiam que não era por causa deles, mas era por meio deles, era através deles, era apesar deles que Deus fazia todas as coisas. E ao contrário de ceder à tentação, Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia continua dizendo lá no livro de Atos, no capítulo 14, após o versículo 15, a Bíblia fala o seguinte: Paulo diz: estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem esses pecados, para que sirvam ao Deus vivo, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Eles disseram: no passado Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra que Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo.
É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. E se você continuar lendo esse capítulo de Atos, você vai perceber que Paulo prega junto com Barnabé com todo o seu coração, com toda a alegria. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que aqueles homens, que aquelas mulheres, que o povo de Listra, mesmo ouvindo tudo que Paulo e Barnabé estavam falando, os apóstolos tiveram muita dificuldade de pregar e de evitar que os homens matassem os animais e oferecessem como sacrifícios. Eu quero te falar que no mundo tão contaminado em que vivemos, com tantas propostas, com tantas tentações, eu e você podemos fazer coisas grandes em Deus, se nós mantivermos os nossos olhos em Jesus, a nossa identidade firmada nele e o nosso coração totalmente nas mãos do nosso Senhor. Eu quero profetizar que nesse tempo, após essa pandemia que estamos enfrentando, após esse ano louco que estamos vivendo, e ainda mesmo nesse tempo onde vivemos em meio ao caos, você vai viver coisas grandes em Deus. E Deus vai te fazer viver o sobrenatural. Em Deus, nós viveremos coisas inacreditáveis. Em Deus, nós faremos proezas. Que você guarde seu coração e que seus olhos estejam no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que Ele continue te usando para abençoar a sua geração e conduzi-los à eternidade com o Senhor. E não esqueça, nada será como antes.